Boa noite a todos e todas. Estou tentando gravar aqui uma mini aula sobre Neruda e Lorca. Deu duas vezes que caiu a internet. Agora estou gravando direto na câmera, depois colocar em vídeo para ver se agora vai. Espero que agora vá. Essa gravação que eu estou fazendo é uma gravação que tem como objetivo, efetivamente, fazer a divulgação do curso, né? O curso Neruda e Lorca, Dois Poetas Rojos, que está ligado ao livro que eu estou lançando. A gente está numa campanha de financiamento do livro que eu vou colocar na descrição dessa aula. Esse curso vai ser na casa de Luzia, aqui no Rio, no Largo da Lapa, não, na Evaristo da Viga 149, na Lapa, onde era o antigo Semente. A casa está sendo tocada agora pela minha amiga Cíntia Schirmer. A gente vai fazer o curso lá a partir do dia 12 de setembro, toda quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos. Serão 4 aulas, o valor do curso inteiro é de R$120, nós já temos 13 alunos e tem um limite aí de 30 alunos. Se você quiser se inscrever, você manda uma mensagem para mim no zap 21 97043 9194. 21 97043 9194. Na descrição do vídeo também vai estar o meu zap. Por que fazer um curso de poesia, né? Muita gente está falando assim, o Ponciano, o que ele quer da vida, né? Muita gente me conhece como sindicalista, como professor de filosofia. Eu acabei de lançar meu livro, relançar meu livro Marxismo e Filosofia Política. Inclusive agora, dia 20 de setembro, a gente vai estar fazendo um evento no Ernesto, Largo da Lapa 41, todos e todas estão convidados. Samba com Filosofia, que é uma noite de autógrafo do livro. Mas eu tenho duas formações, eu tenho um mestrado em filosofia, mestrado em literatura, né? Literatura é uma paixão para mim, e nesse momento de avanço do fascismo, de avanço do obscurantismo, de avanço do terraplanismo, de avanço do fanatismo, né? De uma determinada forma obscurantista de ver a religião, de um fanatismo desenfreado que ataca a cultura. É muito importante a gente do fundamentalismo religioso, é muito importante a gente reagir e resistir de todas as formas, não só politicamente. A cultura é uma forma de resistência política também. É bom lembrar que na década de 60, quando a gente teve o auge do movimento de esquerda no Brasil, existia toda uma efervescência cultural. Você tinha grandes nomes na dramaturgia, como o do Valdo Viana Filho, como o Dias Gomes. O teatro brasileiro estava em efervescência. Você tinha uma efervescência na literatura. Você tinha Vinícius, você tinha Drummond, você tinha Raquel de Queiroz, Jorge Amado, você tinha efervescência na música, a música de protesto, a tropicália, a bossa nova, né? A revivescência do samba de quadra. Então é muito importante que a gente tenha essa resistência cultural, porque a vida sem arte ela não tem nenhum significado, né? A vida sem arte torna as pessoas muito toscas, muito parciais, muito fechadas. A vida sem arte não vale a pena. Então, esse curso é um curso para eu conseguir financiar meu livro que está saindo, deve sair em janeiro pela Chiado. O contrato está assinado, estou começando a pagar. É um cofinanciamento, então o autor ele adquire antecipadamente alguns livros. Essa semana já estou pagando a primeira parcela, então estou fazendo o curso, fazendo um financiamento coletivo através da Kikante. Também vai ficar o link aí. As pessoas compram o livro adiantadamente e me ajudam a chegar à meta de 12 mil para financiar o livro. Eu estou fazendo isso para conseguir que o livro seja editado, né? Não tenho patrocínio do Velho do Havan, não tenho suporte de nenhuma empresa, sou militante político socialista, então preciso realmente fazer o curso, fazer a benfeitoria, fazer a vaquinha virtual para conseguir financiar o livro, que tem um custo até certo ponto alto, pelo menos para mim, que sou apenas um trabalhador, não sou um empresário, não sou dono dos meios de produção. E o livro é bem interessante, porque eu falo de dois poetas socialistas, né? O Neruda e o Lorca, né? Começando a falar um pouco do Lorca, que existe uma controvérsia sobre essa militância do Lorca. Ele realmente nunca foi um militante socialista engajado, no sentido de que o Neruda foi a posteriori do Lorca, mas ele tinha uma militância cultural absurda. Ele foi o fundador do grupo teatral La Barraca, que era um grupo de teatro mambembe popular. Ele efetivamente fazia uma poesia que resgatava
os marginais, os marginalizados, o canterrondo, a influência árabe, a influência muçulmana, os ciganos. Então o Lorca, ele é um símbolo, ele é um arquétipo, ele foi assassinado pela simbologia dele, foi condenado, foi fuzilado, assassinado com a sentença sórdida de ser rojo e maricas, um julgamento sumário feito pelos fascistas logo no início da Guerra Civil Espanhola, porque ele era um símbolo de uma outra Espanha, da Espanha da cultura, da Espanha da esquerda, da Espanha revolucionária, da Espanha socialista. E o Neruda, que era um poeta chileno, que cônsul, primeiro em Barcelona, depois cônsul em Madrid, que vai travar contato com a vanguarda espanhola da geração deu 28, né? E que se torna um co-irmão, né? Um confrade daqueles poetas, e devido à Guerra Civil Espanhola vai se envolver com a política, vai se tornar socialista, marxista, comunista. E meu livro fala exatamente sobre essa confluência e essa virada do Neruda. E o livro e o curso eles vão tratar de poesia também. Eu escolhi Neruda e Lorca porque eles são poetas engajados e militantes da sua própria poética, né? A poesia do Neruda é quase que biográfica. Eu vou começar, por exemplo, a gente vai fazer um passeio sobre uma farta literatura de Neruda. Se vocês olharem aqui no canto, tem uma série de livros de Neruda que estão guardados aí na minha estante, outros estão aqui, né? Então eu vou dar, nessa mini aula que eu estou fazendo aqui, uma ideia de como será o curso, lendo alguns poemas do Neruda, que eu vou comentar no curso que eu vou dar. Então, se você quer conhecer melhor o Neruda, quer conhecer melhor o Lorca, venha para o meu curso, né? Eu vou começar esse curso com os 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Eu tenho a edição bilíngue aqui da José Olímpio, com a tradução do Domingos Carvalho da Silva, uma ótima tradução. Então, vou ler para vocês em português. É lógico que a poesia é melhor na língua original, por causa da rima, do ritmo, né? Porque a poesia de Neruda não tem rima, do ritmo, da musicalidade, das concordâncias internas, das figuras de linguagem. Mas essa tradução é muito boa, e como uma boa parte dos que estão me ouvindo não conhecem espanhol, eu vou ler em português mesmo. Tá? Corpo de mulher, poema 1, os 20 poemas. Corpo de mulher, brancas colinas, coxas brancas. Ao mundo te pareces no seu ato de entrega. O meu corpo de camponês selvagem te escava e faz saltar o filho das entranhas da terra. Fui só como um túnel. De mim fugiam os pássaros e em mim a noite entrava sua invasão poderosa. Para sobreviver, te forjei como uma arma, com uma flecha no meu arco, com uma pedra na minha tiradeira. Porém cai a hora da vingança e eu te amo. Corpo de pele e musgo, de leite ávido e firme. Ah, os vasos do peito. Ah, os olhos de ausência. Ah, a rosa do pubis. Ah, tua voz lenta e triste. Corpo de mulher minha, persisto em sua graça. Minha ânsia sem limites, meu caminho indeciso. Surcos escuros onde a sede eterna corre, onde a fadiga corre e a dor esse infinito. Nesse poema fica bem claro, né? Três coisas que são teleológicas no Neruda, né? São linhas condutoras da poesia do Neruda. Neruda, que tem 20 anos, é um poeta muito jovem. É nesse momento que ele começa a vencer a pobreza. Ele consegue, depois desse livro, se tornar cônsul na Birmânia, né? Esse livro é sobre uma história de amor que ele viveu com a irmã de um amigo dele. Não há um nome na biografia dele dessa musa, dessa mulher, mas o livro é quase que o relato dessa história de amor, começo, meio e fim, e há três marcas que ficam na poesia dele, e que continuam a poesia dele, do homem Neruda maduro, comunista, socialista, poeta engajado, que um é o lirismo, né? O romantismo tardio, até um ultra-romantismo, com uma dose muito forte de erotismo, né? É muito erótico, são muito eróticos os poemas de Neruda, e também um certo panteísmo, uma certa mística da natureza que está no corpo, no sexo, né? Vocação do prazer, que isso permanece em toda a poesia dele. Tá? Isso é uma das linhas condutoras da nossa análise e das permanências do Neruda. Vamos ler agora o poema 5. Para que me escutes, minhas palavras se afinam às vezes como as pegadas das gaivotas na praia. Colar, cascavel, ébrio, para tuas mãos suaves como as uvas.
Vejo-as de longe de mim. Minhas palavras, mais do que minhas, são tuas. Sobem por minha velha tristeza como as eras. Sobem assim pelas paredes úmidas. Mas tu és a culpada deste jogo sangrento. Elas estão fugindo no meu abrigo escuro. Ah, tudo invades tu. Ah, tudo invades. Antes de ti povoar a solidão que ocupas, estão mais que tu afeitas ao meu tédio. Quero agora que digam o que eu quero dizer-te, para que escute como eu quero que me escutes. Costuma ainda arrastá-las o vento da angústia, e furacões de sonham ainda as derrubam às vezes. Escuta as outras vozes em minha voz dolorida, pranto de velhas bocas, sangue de velhas súplicas. Ama-me, companheira, não me abandones. Segue-me, companheira, nesta onda de angústia. Vão se tingindo com teu amor as minhas palavras. Ah, tudo invades, tu. Ah, tudo invades. Vou fazendo de todas um colar infinito, para tuas brancas mãos, suaves como as uvas. Muito lírico esse poema, é um poema da fase desse romance biografado. A fase do encontro, não a fase do desencontro, do abandono. É um poema que vai do encontro, do sexo, do prazer, do gozo até o abandono e até o desespero, né? Por isso que há um ultra-romantismo, um romantismo tardio, mas bem interessante no Neruda, uma dose bem cavalar de erotismo, né? Eu estou lendo apenas alguns poemas que são dos meus preferidos, que mostram um poeta já pronto. Não quer dizer que não seja um poeta que não vai melhorar ainda mais, não vai ampliar sua temática, mas que faz um livro fantástico com apenas 20 anos e que não fica devendo nada a nenhum dos livros da velhice de Neruda ou da maturidade de Neruda, né? Por exemplo, o poema 12. Para meu coração basta teu peito, para tua liberdade bastam minhas asas. De minha boca chegará ao céu o que era adormecido na tua alma. Mora em ti a ilusão de cada dia, e chegará como o sereno as corolas. Escavas o horizonte com tua ausência, eternamente em fuga como as ondas. Eu disse que cantavas entre o vento, como os pinheiros cantam em os mastros. Tu és como eles, alta e taciturna. Tens a pronta tristeza de uma viagem. Acolhedora como um caminho antigo, povoam-te ecos e vozes nostálgicas. Despertei por vezes e migram e fogem, pássaros que dormiam em tua alma. Você vê que, efetivamente, uma poesia poderosa, uma poesia marcante, uma poesia que nos traga, nos faz querer ler mais, ter maior interesse em poesia, que é uma coisa importante também nos dias de hoje, no dia da velocidade, da fugacidade do tempo, a gente ter o tempo para contemplar e o tempo para utilizar a poesia. Poema 15. Gosto quando te calas, porque estás como ausente. E me escutas de longe, mas minha voz não te toca. É como se tivessem esses seus olhos voados, como se tivesse um beijo lacrado à sua boca. Como as coisas estão repletas da minha alma, repletas de minha alma das coisas te irradias. Borboletas de sonho, és igual à minha alma, e te assemelhas à palavra melancolia. Gosto quando te calas e estás como distante, como te queixasses borboleta em arrulho. Me escutas de longe e minha voz não te alcança. Deixa-me que me cale com teu silêncio puro. Deixa-me que te fale também com teu silêncio, claro como uma lâmpada, simples como um anel. Tu és igual à noite, calada e constelada. Teu silêncio é de estrela, tão remoto e singelo. Gosto quando te calas, porque estás como ausente, distante e triste, como se tivesse morrido. Uma palavra então, um só sorriso bastam. Estou alegre, e alegre por não ter sido só isso. E a gente caminha para o final do livro, e é um livro extremamente forte, né? A gente não vai ler o livro todo, é lógico. E eu vou pegar a parte já do naufrágio, do abandono, do final do relacionamento, que é uma parte muito bonita e muito triste, muito dolorida, a poesia que sai desse desencontro, desse final, né? O poema 20, que é um dos poemas mais famosos dele. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Escreveu, por exemplo, a noite está estrelada e tirintam azuis os astros na distância. O vento desta noite gira no céu e canta. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Eu a quis e por vezes ela também me quis. Em noites como esta, apertei-a em meus braços. Beijei-a tantas vezes sob o céu infinito. Ela me quis e às vezes eu também a queria, como não ter amado os seus grandes olhos fixos. Posso escrever os versos mais tristes esta noite, pensar que não a tenho, sentir que já perdi. Ouvir a noite intensa mais profunda sem ela, e cai o verso na alma como orvalho no trigo. Que importa se não pôde o meu amor guardá-la? A noite não está estrelada e ela não está comigo. Isso é tudo. A distância algo encanta. A distância. Minha alma se exaspera
por tê-la perdido. Para tê-la mais perto, o meu olhar a procura. Meu coração procura e ela não está comigo. A mesma noite faz brancas as mesmas árvores. Já não somos os mesmos que antes tínhamos sido. Já não a quero, é certo, porém enquanto a queria, a minha voz no vento ia tocar-lhe o ouvido. De outro, será de outro, como antes de meus beijos. Sua voz, seu corpo claro, seus olhos infinitos. Já não a quero, é certo, porém talvez a queira. Ah, é tão curto amor e tão demorado o esquecimento. Porque em noites como esta, a apertei nos meus braços. Minha alma se exaspera por tê-la perdido. Mesmo que seja a última esta dor que me causa. E estes versos últimos que eu lhe tenho escrito. É um final de relação maravilhosa. Pelo menos para a poesia, né? Não sei se foi para o Neruda, mas para a poesia é fantástico. Uma poesia realmente triunfal, retumbante. E a canção Desesperada, que também é muito conhecida e é muito bela, e que continua, é o verso 20, que logo em seguida tem a canção Desesperada que finaliza o livro. Emergem tua recordação da noite em que estou, o rio junto ao mar seu lamento obstinado. Abandonado como os portos na alvorada, é hora de partir, ó abandonado. Sobre meu coração chovem frias corolas, ó sentinela de escombros, feroz cova de náufragos. Em ti se acumularam a guerra e os voos, de ti alçaram asa os pássaros do canto. Ah, tu devoraste como a fria distância, como o mar, como o tempo, tudo em ti foi naufrágio. Era o momento alegre do assalto do beijo, era a hora do assombro que ardia como um facho. Angústia de piloto, fúria de mergulhador cego, turva, embriaguez do amor, tudo em ti foi naufrágio. Minha infância de névoa, de alma alada e ferida, escribidor perdido, tudo em ti foi naufrágio. Eu fiz retroceder a muralha de sombra, e aí, perdão, e caminhei além do desejo e do ato. Ó carne, carne minha, mulher que amo e perdi, a ti nesta hora úmida evoco e elevo o canto. Como um vaso abrigaste a infinita ternura, esquecimento infinito te partiu como um vaso. Era a negra solidão das ilhas. Ele me receberam, mulher de amor, teus braços. Era a sede, era a fome, e foste tu o fruto. Era o luto, as ruínas, e tu foste o milagre. Ah, mulher, não sei como tu pudeste conter-me, na terra de tua alma e na cruz de teus braços. Meu desejo de ti foi o mais tenso e curto, o mais revolto e ébrio, o mais terrível e ávido. Cemitério de beijos, cemitério de beijos, ainda há fogo em tuas túmulas, ardem ainda as uvas bicadas pelos pássaros. Ó a boca mordida, ó os beijados membros, ó os famintos dentes, ó os corpos trançados, ó a cópula louca de esperança e esforço, que nos enlaçamos e nos desesperamos, e a ternura, leve como a água e o trigo, e a palavra apenas começada nos lábios. Foi esse meu destino, nele foi meu anseio, e caiu meu anseio, tudo em ti foi naufrágio. De queda em queda, ainda flamejante cantaste, de pé com o marujo sobre a proa de um barco. Ainda floresceste em cantos, um peixe correntezas, ó sentinela de escombros, poço aberto e amargo, pálido mergulhador sérico, fundeiro desditoso, distribuidor perdido, tudo em ti foi naufrágio. É hora de partir, a dor e fria hora, pela noite sujeita a todos os horários. O cinturão ruidoso do mar aperta a costa. Surgem frias estrelas e migram negros pássaros. Abandonado como os portos na alvorada, somente a sombra trêmula se contorce em meus braços. Há mais que isso tudo, há mais que isso tudo. É hora de partir, ó abandonado. O poema é fantástico, poema de um jovem de 20 anos, um poeta já acabado no sentido de estar pronto, mas é lógico que ele vai ainda melhorar, e o curso vai ser exatamente sobre essa evolução do Neruda, né? A gente vai fazer o relato histórico, biográfico da confluência dele na Espanha, né? Por exemplo, o encontro dele com Federico García Lorca, narrado por ele mesmo, né? Em que ele vai, aqui no Confesso que é Vivido, ele vai para... Primeiro o Lorca vem à América do Sul, ele vai para a Argentina, para o Uruguai, se encontra com o Neruda, são convidados para fazer uma conferência juntos no Pen Club. Depois há uma anedota bastante interessante, em que o Neruda ele vai à casa de um magnata argentino e lá conhece uma poetisa, e ele tem relações sexuais com essa poetisa, e o magnata vai dormir, eles ficam sozinhos, e o Neruda vai para um quarto qualquer lá, e o Lorca vai atrás, tipo, quando ele olha e fala, mas o que está acontecendo? E o Neruda fala, fica de sentinela. Vocês sabem que há
que Lorca era homossexual. Lorca desce e fica de sentinela dos dois que estão fazendo sexo na sala, e o Lorca cai, se machuca, né? E o Neruda conta isso como uma aventura quase de garotos, né? E eram dois poetas quase irmãos. E Neruda, quando estava na Espanha, ele faz uma troca, ele é designado, depois que sai da Birmânia, para um posto de cônsul na Catalunha, em Barcelona. Ele troca com a Gabriela Mistral, que depois também não fica em Barcelona, vai para outro país, e ele acaba indo para Madrid, onde na casa de Las Flores, esqueci o nome da casa, depois veio na minha cabeça, ele praticamente reúne a fina flor da poesia, e ele, sendo chileno, lança uma revista muito importante para a geração de 28, que é a revista Caballo Verde para a poesia, com Rafael Alberti. Ele é diretor e redator dessa revista, na qual pontuam Pedro Salinas, Alberti, Jorge Guilhem, Miguel Hernandes, Lorca, né? Alguns dos poetas mais importantes da Espanha republicana. E ele narra aqui no Confesso que Vivi, ele tem um poema muito bonito, O Crime Foi em Granada, mas o poema não está aqui, está em outro livro, que o Lorca preconizou a própria morte. Porque o Lorca, o que acontece com ele? Ele está numa noite com a companhia dele, La Barraca, e ele vai observar à noite e vê um cordeiro branco, alvo, e uma matilha de porcos, como é que se fala mesmo? Coletivo de porcos, piara, não sei, realmente não lembro. Você ri de mim e fala, nossa, que coisa infantil. É verdade, eu não lembro o coletivo de porcos. Dá lá uma vara, né? Acho que é vara de porcos e matilha de cachorro. Esquece, falando bobagem aqui. Vara de porcos, não é isso? Tem uma vara de porcos lá, porcos selvagens, e eles atacam o cordeiro, estraçalham aquele cordeiro branco. E o Lorca fica muito pressionado, ele fica sem dormir, ele visualiza isso. E o Neruda depois lembra desse fato, dessa vara de porcos tendo atacado e destroçado um cordeiro branco, como uma preconização do assassinato do Federico Garcia Lorca, como uma premonição do crime, né, contra a humanidade, do crime, contra a poesia, contra a cultura, contra tudo, que foi o assassinato do Federico, né? Nesse curso a gente vai falar sobre isso, vai falar dessa transformação do Neruda. O Neruda está no Chile. No Chile ele é um poeta lírico, ultra romântico e romântico tardio, né? E ele vai para a Birmânia, ele consegue um cargo como cônsul na Birmânia. Lá ele passa a ficar muito sozinho, ele se casa com a sua primeira esposa, com quem tem uma filha holandesa, agora o nome não veio à cabeça, não é o mais importante lembrar o nome da esposa dele, tem até uma filha, mas ele fica muito sozinho no Ceilão, na Birmânia, e ele sente aquele clima muito hostil para ele. Ele não, por exemplo, ele não consegue mergulhar no misticismo oriental, ele vê a religião como uma fuga da miséria. Ele não é um poeta socialista, mas é interessante que ele tenha essa visão. Ele acha que aquela crença muito abnegada dos indianos, dos limaneses, é uma forma de fuga daquela miséria, né? O sistema de castas muito rígido, ele narra isso, ele narra que não consegue se situar naquela sociedade, né? E é um momento de muita solidão. E ele escreve uma poesia muito boa, né? Até porque ele escreve uma poesia que tem muito a ver com o que se faz de mais avançado na poesia. Neruda é surrealista antes do surrealismo, ele é existencialista antes do existencialismo. Ele faz uma poesia que está muito nessa toada do desespero do homem, da angústia do homem. O que eu estou fazendo aqui? Um homem que não consegue se adaptar. Ele não é futurista, ele não consegue ver o progresso, o avanço, a velocidade, a máquina como algo que salva o homem. Ele realmente ele faz essa poesia da evasão, essa poesia da angústia, essa poesia de estar só no meio da multidão, de estar acompanhado, mas estar só, de não se encontrar, né? Essa poesia do desarraigo, essa poesia do desenraizamento, até porque ele é um exilado voluntário, mas procurando se encontrar no mundo. E aí a gente tem, por exemplo,
poesias como essa, né? Do livro dele, Primeira Residência na Terra, que é um livro extremamente existencialista, né? Por exemplo, Caballo de los Sueños, o Cavalo dos Sonhos, desnecessário, olhando-me nos espelhos, com um gosto de semana, de biógrafos, de papéis. Arranco do meu coração o capitão do inferno, estabeleço cláusulas indefinidamente tristes. Vagueio do ponto a outro, absorvo ilusões. Converso com os alfaiates nos seus ninhos. Eles, a miúde, com voz fatal e fria, cantam, botando em fuga os malefícios. Há um país extenso no céu, com os supersticiosos tapetes do arco-íris e vegetação vesperais. Palavras me dirijo, não sem uma certa fadiga, pisando uma terra removida de sepulcros um tanto frescos. Eu sonho essas plantas de legume confuso. Passo entre documentos desfrutados, entre origens, vestido como um ser original e abatido. Amo o mel sediço do respeito, o doce catecismo entre cujas folhas dormem violetas envelhecidas esvaídas. E as vassouras comovedoras de auxílio. Na sua aparência há de certo pesar e certeza. Descou a rosa que sibila e ansiedade raptura. Rompo os termos queridos e ainda mais. Aguardo o tempo uniforme. Um sabor que tenho na alma me deprime. Que dia sobreveio? Que espessão de leite. Compacta, digital me favorece. Ouvi o relincho de seu cavalo vermelho, e nu, sem ferradura e radiante. Atravesso com ele sobre as igrejas. Galopo pelos quartéis desertos de soldados. Um exército impuro me persegue. Seus olhos de eucalipto roubam sombra. Seu corpo de sino galopa e golpeia. Preciso de um relâmpago de fulgor persistente. Um parente festivo que assuma minhas heranças. Ixi, rapaz, daqui a pouco vem um nome. Na crítica da poesia nerudiana dessa época, fica bem claro que ele está bem a par do que está acontecendo na poesia europeia. Ele é leitor de Keats, ele é leitor da poesia americana também, Walt Whitman, ele é leitor de todas as vanguardas, e ele faz uma poesia que junta todas essas vanguardas dos Estados Unidos, da Europa, com a vanguarda latino-americana. Rubem Dario, que é um poeta latino-americano, mas que está exilado basicamente na Europa, então é um poeta também que junta todas essas influências. Então, na poesia de Neruda, essa angústia, esse desencontro, esse desacerto, esse desespero dá a tônica nesse momento, né? E ele faz uma poesia que nada fica a dever, a poesia mais vanguardista da época. Ele é um poeta que, inclusive, ele é antecessor de vários movimentos que só vão ocorrer muito tempo depois na América Latina. Há traços de surrealismo antes de ter o movimento surrealista do Breton. A coisa da menção ao sexo sem prazer, das funções escritoras, né? Porque isso tem um porquê. Essa coisa da expressão do surrealismo, por exemplo, é o fato de dizer que nós somos seres biológicos, nós não somos máquinas, né? A recusa a se tornar um aparelho, um aparato, um parafuso, uma porca, como nos filmes do Chaplin, os tempos modernos. Então isso está muito forte na poesia de Neruda, que ainda não tem consciência política, mas efetivamente faz uma crítica visceral, quase niilista, à sociedade da época. Então essas residências, tanto na Terra 1 e na Terra 2, fazem uma limpagem de terreno para o salto dialético que ele vai dar. É uma poesia, vocês veem, completamente diferente da poesia de 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Desapareceu aqui o amor, o sexo é sem vínculo, é sem esperança, né? As funções são funções básicas do animal humano que se nega a ser máquina, mas que também não se encontra no mundo. O céu aqui é apenas uma esperança, uma fuga, uma evasão. Na verdade, ele critica essa fuga e essa evasão, que fala, olha, eu estou aqui buscando uma evasão porque o mundo no qual me encontro ele é estranho, ele é alheio a mim. Olha que ele não tinha lido Marx para falar ainda de estranhamento e alienação, senão ele teria falado com certeza, né? E desses poemas, eu estou tentando fazer uma aula curta, já estou com meia hora de aula, eu vou ler menos do que eu pensava em ler. A aula verdadeira a aula normal vai ter 2 horas. Então eu vou ler o Alquim Araldi, que é um poema muito famoso dele, mas que expressa bem, eu acho que é uma síntese desse momento que o Neruda vive. Acontece que me canso de ser homem. Acontece que entro nas alfaiatarias e nos cinemas murcho, impenetrável, como um cisne de feltro, navegando numa água de origem em cinza.
O cheiro das berberias me faz chorar aos gritos. Só quero um descanso de pedra ou de lar. Só quero não ver mais estabelecimentos nem jardins, nem mercadorias, nem óculos, nem elevadores. Acontece que me canso dos meus pés e das minhas unhas, e do meu cabelo e da minha sombra. Acontece que me canso de ser homem. No entanto, seria delicioso assustar um lotário com um lírio cortado, ou dar a morte a uma freira com um golpe de orelha. Seria belo ir pelas ruas com uma faca verde e dando gritos até morrer de frio. Não quero continuar sendo raiz nas trevas, vacilante, estendido, tiritando de sono, para baixo, nas tripas molhadas de terra, absorvendo e pensando, comendo cada dia. Não quero para mim tantas desgraças. Não quero continuar de raiz e túmulo, de subterrâneo solitário, de adega com mortos, transido, morrendo de pena. Por isso a segunda-feira arde como petróleo, quando me vê chegar com a minha cara de cárcere, e uiva no meu seu transcurso como roda ferida, e dá passos de sangue quente para a noite, e me empurra para certos recantos, para certas casas úmidas, para hospitais de onde os ossos saem pela janela, para certas sapatarias com cheiro de vinagre, para ruas horríveis como gretas, a pássaros cor de enxofre e horríveis intestinos, pendurados nas portas das casas que odeio, a dentaduras esquecidas numa cafeteria, a espelhos, que deveriam ter chorado de vergonha e espanto, a guarda-chuvas por todas as partes e venenos e umbigos. Eu passeio com calma, com olhos, com sapatos, com fúria, com esquecimento. Passo, cruzo escritórios e lojas de ortopedia, e pátios onde há roupas penduradas no arame, cuecas, toalhas e camisas que choram lentas lágrimas sujas. Aqui se vê claramente um certo niilismo, uma crítica feroz à sociedade que está surgindo, e a sociedade do capitalismo já pleno, o capitalismo fordista do início do século XX, que faz esse desarraigo. Por exemplo, Neruda é filho de um ferroviário, mas ele mora, ou ele cresceu em Temuco, no campo. Então ele vê toda essa mudança e toda essa inadaptação desse homem que efetivamente só é uma peça. E ele não quer ser uma peça. Ele ainda não se encontrou, ele não tem uma solução para isso, mas é uma crítica muito feroz. Como falaria Olavo Paz, né? A poesia ela vai fazer um papel de crítica feroz a essa acomodação capitalista, ao homem como mecanismo, né? Também a um homem desesperançado, a um homem que não se encontra depois da morte de Deus, a um homem que no capitalismo ele é apenas o produtor de valor e que não consegue se reproduzir como ser humano. Então Neruda, ainda que não tenha se tornado marxista, ele está nessa crítica muito pesada, que é uma crítica comum da poesia no seu momento, no momento que ele está escrevendo, por isso que ele é tão vanguardista. Então é extremamente muito importante. Só que o meu livro é exatamente porque esse poeta nihilista, esse poeta do desencontro, esse poeta que não tem solução para isso, dá o salto de qualidade, muda o discurso dele. Ele chega à Espanha, ele se torna um precursor cultural, ele não é comunista, ele não é marxista, e ele vê os amigos dele, Antônio Machado, morre no exílio, sem poder sair da Espanha, no campo de concentração francês na fronteira,